Pronto, mais uma vez, boa noite, gente. A gente vai começar agora a fazer alguns exercícios, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. A gente tem o seguinte problema. Os seguintes resultados foram obtidos a partir de uma amostra de 10 observações. E essa amostra, com as 10 observações, a gente não tem as informações completas em relação a cada uma das observações. Quais são os valores correspondentes de x e y para cada observação, tá? O que a gente tem? A gente tem algumas informações importantes que a gente vai poder utilizar para o cálculo do que ele está solicitando aqui. Então, observe o seguinte, ele diz que o somatório de y e é 1.110, o somatório de x e é 1.700, e assim por diante, tá? Então, tem algumas medidas aqui dessa amostra de 10 observações. E ele informa para a gente que o coeficiente de correlação é 0,9758. Mas, ao conferir esses resultados, verificou-se que 2 pares de observações tinham sido registrados como o y de 90 com um x de 20 e um y de 140 com um x correspondente a 220, eles foram registrados, né, ao invés dos valores corretos, que deveriam estar lá na minha amostra, que são 80, 10, 150, 210, tá? Então, dentre as 10 observações, tinham 2 que tinham sido anotadas erradas, tinham sido computadas errado, para a gente poder calcular quem seria esse coeficiente de correlação. Então, acabou que não ficou aqui anunciado, né? E a pergunta é o seguinte: dado que você observou essa inconsistência, qual seria o novo valor para o R, tá? Então, aqui, ó, mas ao conferir esses dados, verificou se 2 pares de observação tinham sido registrados como. Então, é solicitado aqui, calcule o novo valor de R. Certo? Do coeficiente de correlação. Então, com as informações que eu tenho esse valor aqui para o R, porém, eu observei que tem duas observações que estão com valores errados, então eu vou precisar corrigir algumas informações para poder calcular um novo coeficiente de correlação, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui, tá? Primeiro, a gente precisa observar como é que a gente calcula o coeficiente de correlação. Então, o Rzinho, que é o coeficiente de correlação, como é que eu calculo, tá? Então, tem algumas maneiras. Rzinho pode ser o somatório de xi, yi, raiz quadrada, do somatório de xi ao quadrado, somatório de yi ao quadrado. Observe que aqui eu estou colocando o x, y, pequenininho, tá? E aqui as informações estão ele grandes. Y grande e x grande. São as mesmas informações? Não, tá? Essa aqui, x e pequeno, y e pequeno, são os valores observados, né, x e y, menos a média, tá? Então, aqui não são essas informações, não são esses somatórios que a gente tem aqui. A gente tem possibilidade, a gente não tem amostra, então a gente não teria como calcular quem seria esse x, y, tá? Para depois pegar o somatório. Então, a gente vai ter que calcular o coeficiente de correlação usando outra expressão. Então, a gente tem outra expressão aqui para o coeficiente de correlação. Rzinho é N somatório de xi menos somatório de xi vezes somatório de yi. Agora, esses aqui todos grandes, certo? São todos os valores observados. Sobre somatório, ou raiz quadrada de N vezes o somatório de xi ao quadrado menos somatório de xi, o resultado disso, ao quadrado. Isso aqui tudo, ó, vezes N vezes somatório de yi quadrado menos somatório de yi, o resultado disso ao quadrado. Então, eu tenho essa expressão aqui para o meu coeficiente de correlação. Então, vejam que aqui eu tenho, para essa segunda expressão,
essa parcela aqui, somatório de x, y, i, que é uma informação que eu tenho aqui. Somatório de x, y, tenho. Somatório de y, i, tenho também. Todas as informações que eu preciso agora eu tenho, tá? Então, o que acontece? Tá? Esses valores que a gente tem aqui, eles não estão corretos totalmente. Por quê? Porque houve um erro aí na observação, quando a pessoa foi conferir, foi anotar o que tinha anotado, acabou que observou que tinham duas informações que estavam incorretas, tá? Então, a gente precisa fazer um ajuste nesses valores aqui de somatório. Como é que a gente vai fazer esses ajustes, tá? Então, observe o seguinte, eu vou olhar primeiro as informações com relação a YI. Com relação a YI, o que foi que aconteceu? Eu tenho duas informações diferentes, tá? Essas informações, elas eram 120 mais 220. Observe aqui, tá? Isso aqui é de XI, primeiro. XI, 120, 220. Esses são os valores que a gente tem aqui, que são os que entrou para o cálculo desses somatórios, e esses são os verdadeiros, tá? Então, o que a gente vai observar? Primeiro, a gente vai observar que essa sominha aqui seria 340, que é o valor que a gente vai chamar de antigo, foi o que foi computado lá naqueles somatórios. E a gente vai olhar outros xis referente a essas duas amostras, tá? Referente a essas duas observações, que os valores são 110 e 210. Aí essa soma dá 320. Vou chamar esse aqui de correto. Então, no antigo, na amostra que tem lá os somatórios todos, eu computei referente a essas duas amostras para entrar lá no somatório de XI 340. Só que o valor correto era que eu tivesse computado referente a essas duas amostras 320. O que é que eu faço, então? Eu vou observar quem vai ser o novo somatório de XI. Tá? Vou chamar de novo. Ele vai ser o quê? Ele vai ser o que a gente tem no momento. Ó, qual a diferença aqui? É de 20 unidades, tá? Então, menos outra é 20. Então, eu vou pegar o somatório que eu tenho atualmente de XI, que é 1.700. E vou fazer o quê? Vou adicionar ou vou subtrair esses 20? Então, se eu considerei esses aqui, ó, para ter esses 1.700, quando, na verdade, deveria ter computado só 320, eu vou abater essas 20 unidades, tá? Então, meu novo somatório de XI vai ser 1.680, tá? Vou colocar aqui. XI, somatório de XI novo, vai ser 1.680. Vou fazer a mesma coisa para as outras parcelas, tá? Vou observar os valores de YI, o antigo e o novo. Os antigos, eles eram 90 e 140. E o novo é 80 e 150. Essa sominha dá 230 aqui, e aqui também dá 230. Ou seja, o antigo e o novo são iguais. Então, a diferença entre eles é zero, né? O que isso vai trazer de informação para mim? O meu somatório de YI não vai mudar. O novo é igual, tá? O novo é igual ao antigo, que é somatório de YI 1.110. Então, esse valor aqui permanece. 1.110. Fiz isso com o valor de x e y, preciso fazer agora com os outros somatórios. Do produto de x e y, de xi ao quadrado e de yi ao quadrado, tá? Então, vou fazer com as outras medidas. Então, agora com x, y,
Aí vou fazer o produtinho aqui, os valores 120 vezes 90 mais 220 vezes 140. Estão conferindo as informações aí. Aqui dá 41.600. Isso aqui seria o valor antigo. Enquanto que x, y, com os valores novos, seria 110 vezes 80 mais 210 vezes 150. Isso aqui dá 40.300. Esse aqui seria o correto. A diferença entre eles está dando 1.300. Então, lá no meu somatório de XI, o novo, né? Ele vai ser o valor antigo menos essa diferença, tá? O valor antigo era 205.500 menos o 1.300. Aí tá dando 204.200. O somatório de x e y que eu vou usar para calcular y grande, né? Vai ser 204.200. Vou fazer agora a observação para os valores quadrados, tá? O xi somatório de xi quadrado. Então, aqui para o antigo, a gente tinha as informações, era 120 ao quadrado, mais 220 ao quadrado. Vamos conferir aqui. Então, no antigo, ó, 120 e 220. Esse somatório quadrado está dando 62.800. Isso aqui do antigo. Para o novo, as informações são 110 ao quadrado, mais 210 ao quadrado. Isso aqui está dando 56.200. Esse aqui é o correto. A diferença está dando 6.600. Então, o somatório de xi ao quadrado, o novo valor que a gente vai utilizar para calcular o novo R, vai ser o valor que a gente tinha antes, que era 322.000, menos 6.600. Aí tá dando 315.400. Outra coisa eu quero destacar e não coloco. 315.400. E por fim, a gente vai olhar agora o valor de somatório de YI. Somatório de YI ao quadrado. A gente vai pegar 90 ao quadrado mais 140 ao quadrado. Tá dando 27.700. E o somatório, isso aqui é o antigo. E o somatório de YI, com os valores corretos, são 80 mais 150 ao quadrado, que está dando 28.900. Esse aqui é o valor correto. O que é que acontece agora, tá? Nas outras medidas, sempre estava diminuindo, tá? O valor correto era um valor menor do que o anterior. Agora está acontecendo que o valor correto é um valor maior. Então, o que é que eu vou fazer para calcular o valor novo? Eu vou pegar o valor antigo e vou adicionar essa diferença, tá? Então, aqui, a gente pode até, nos anteriores, observar que é uma diferença, né? Aqui também era a diferença. E agora, essa diferença aqui é de 1.200
Só que agora a gente vai adicionar a medida. Então, o somatório de y quadrado, o novo, ele vai ser o valor antigo, 132.100, mais 1.200. Então, aqui vai ficar 133.300. Cento e 133.300. Então, agora eu tenho todas as informações, aí eu consigo calcular o valor do R. Então, o R vai ser 10 vezes 204.200, tá? A gente vai pegar essa expressão aqui. Aí, substituindo os valores, 10 vezes 204.200 menos 1.680 vezes 1.100 sobre raiz quadrada, aí é n vezes, aí é 10 vezes o somatório de x quadrado. O somatório de x quadrado era 315.400 menos o 1.680 ao quadrado. Então, vou pegar esse resultado todo e vou multiplicar por 10 vezes o somatório de y quadrado, que é 133.300, menos o somatório de y, que é 1.100, ao quadrado. Quando eu fizer essa continha aqui, o valor de R que eu vou encontrar é aproximadamente 0,9605. Se a gente comparar, aqui no problema, ele fala que o valor do R era 0,9758. Então, o que é que aconteceu quando a gente fez essa correção aí do erro? A gente tem um valor para o coeficiente de correlação menor, tá? Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Então, observe que nesse problema, ele te dá já algumas informações com relação a os valores que você vai computar nos somatórios, tá? E aí a gente precisa só fazer alguns ajustes para poder recalcular o valor do coeficiente de correlação. Observe que se a gente tivesse todos os dados e a gente precisasse fazer esse recálculo do valor, né, do coeficiente de correlação, a gente teria um esforço maior, porque a gente precisaria estar trabalhando com 10 observações e fazer o somatório dessas 10 observações, fazer esses cálculos aqui de x, y, tá? Então, a gente precisaria de um tempo maior para poder fazer essa apresentação do novo valor do R, tá? Então, com a informação já dos somatórios totais, a gente faz a correção pontualmente em relação às observações que a gente conseguiu verificar que houve mudança, né? Alguma pergunta, alguma dúvida? Por enquanto, não. Vamos seguir, então. Lembrando o seguinte, a gente vai comentar um pouquinho mais, mas vejam só, quando a gente está falando sobre o coeficiente de correlação, o que essa informação vai trazer para a gente, tá? Então, a gente tem duas medidas, a gente tem o coeficiente de determinação, o R quadrado, e a gente tem o coeficiente de correlação, que é o R. O R, ele é uma medida que vai dar uma informação sobre a associação linear entre as variáveis. Então, quanto mais perto de um, a gente tem essa associação de maneira linear e muito perfeita, quase que perfeita, tá? Então, quanto mais perto de R, maior essa associação linear e positivamente. Se a gente tiver um valor de R mais perto de menos 1, a gente vai ter uma associação linear, porém, ela tem uma associação negativa.
Se a gente tiver o valor de R perto de zero, a gente não tem uma associação linear, tá? Já se a gente tiver a informação do valor do R quadrado, o R quadrado, na verdade, ele não fala sobre essa associação linear. Ele vai dizer o quanto uma variável consegue explicar da outra, tá? Deixa a gente seguir aqui. Para esse problema agora, a gente vai fazer uma... Deixa eu comentar primeiro os outros. Acho que depois eu volto para esse. Vamos observar esses modelos aqui, tá? Onde a gente vai precisar avaliar se esses modelos eles são lineares nos parâmetros ou nas variáveis e se de fato isso representa um modelo de regressão linear, tá? Se a gente lembrar como é que a gente vai classificar um modelo como sendo um modelo de regressão linear, a gente tem que ter atenção que essa característica é definida pela linearidade nos parâmetros, ou seja, em beta 1 e beta 2. Não necessariamente precisa ser uma equação de uma reta, tá? Quando a gente olha a equação de uma reta, a gente tem linearidade nos parâmetros e nas variáveis. Mas quando a gente quer definir um modelo de regressão linear, a gente está pensando na linearidade em termos dos parâmetros, não em termos das variáveis, tá? Aqui o problema ele pede para a gente avaliar essa questão da linearidade, tanto nos parâmetros quanto nas variáveis, tá? Então, a gente observa o seguinte, para esse primeiro modelo, a gente tem y é igual a beta 1 mais beta 2, que multiplica 1 sobre xi, mais essa parcela aqui do e. Primeira coisa a gente observar, tá? Esse modelo A, ele é um modelo linear nos parâmetros, e depois a gente avalia se ele está sendo linear nas variáveis, tá? Então, observe aqui. O que é que a gente poderia dizer sobre esse primeiro modelo? Ele é ou não é linear nos parâmetros? Os parâmetros aqui seriam o beta 1 e o beta 2. Tá? Observe que aqui, o primeiro parâmetro, a gente não tem produto envolvendo esses parâmetros. A gente não tem nenhuma outra operação de maneira a ter algo diferente de linearidade. Tá? Então, nesse caso aqui, para o primeiro problema, para o primeiro item aqui, para o item A, a gente de fato teria uma linearidade nos parâmetros. Com relação ao problema 2, a gente também poderia dizer isso. A gente também tem linearidade nos parâmetros. A gente observa como é que está se comportando o beta 1 e como é que está se comportando o beta 2. Aqui, o que é que está acontecendo com beta 1 e beta 2? Eu estou multiplicando beta 1 por algum outro fator envolvendo beta 1, ou estou fazendo potenciação, ou estou fazendo radiciação, estou fazendo qualquer outra operação em cima desse parâmetro do beta 1? Não. Estou fazendo alguma outra operação em relação ao parâmetro beta 2? Também não. Então, nesse caso aqui, o modelo B também seria linear nos parâmetros, tá? Vou para o terceiro. No item C, eu tenho um logaritmo de yi é igual a beta 1 mais beta 2xi. Aqui, novamente, ó, beta 1 está sozinho aqui, beta 2 está sozinho aqui. Não tenho nenhuma outra operação, não tenho nenhuma operação fugindo disso, tá? Então, aqui ele também seria linear nos parâmetros. Agora, para o modelo D, o que é que está acontecendo com os parâmetros, tá? Para o primeiro parâmetro, eu tenho logaritmo de beta 1. E para o parâmetro 2, eu tenho somente beta 2, pensando só nos parâmetros, tá? Então, vocês concordam que, nesse caso aqui, a gente tem uma operação diferente de linearidade envolvendo o parâmetro beta 1. Eu estou tomando o logaritmo de beta 1. Então, essa operação, ela é uma operação que não é uma operação linear, tá? Linear, a gente não tem produto, não tem exponenciação, não tem logaritmo, não tem nenhuma operação em cima do parâmetro. Então, nesse caso aqui, no item D,
a gente não tem um modelo linear nos parâmetros, tá? A não linearidade aparece aqui no parâmetro de beta 1. Para beta 2, não. Beta 2 ele seria linear, tá? Para o item F, o que é que a gente tem? Logaritmo de y é igual a beta 1 menos beta 2. A gente volta a ter um parâmetro, ou a gente volta a ter um modelo que ele é linear nos parâmetros, tá? A gente só tem aqui um menuzinho multiplicando beta 2, mas a gente não tem nenhuma operação com esse parâmetro beta 2. Tá? Então, dentre esses modelos, A, B, C, D e E, apenas o modelo D, ele não é linear nos parâmetros, ok? Perguntas, hein? Aí a gente vai avaliar agora a linearidade nas variáveis, tá? Então, a gente vai observar aqui, ó, a relação entre as variáveis. Então, como é que a gente observa uma relação de linearidade? A gente esperaria que fosse assim, né? Y igual a x mais b. Isso aqui é a equação de uma reta, né? Então, lembram que a gente trabalhou aqui, ó, y igual a um beta 1 mais um beta 2, x mais um termo de erro, tá? Observe aqui, xi, né? Y. A gente vai ver a função aqui já já. O que é que está acontecendo aqui nessa relação no item A? Existe linearidade nos parâmetros? Não, né? A minha variável xi, ela está... Olha, a gente está olhando o recíproco dela, tá? Então, ela não está linear nos parâmetros, tá? Nas variáveis, perdão. Na variável. Agora, para cá, o que é que a gente tem? yi é igual a beta 1 mais beta 2, logaritmo de xi. Então, novamente, aqui a gente tem uma operação em cima da variável yi, então a gente não teria um modelo linear nas variáveis, tá? Para cá, a gente teria, né? Agora, a gente poderia fazer aqui uma mudança, né? Olhar, na verdade, o logaritmo de y como sendo uma outra variável y, tá? E aí, observando para essa definição, a gente teria uma linearidade na variável x, tá? Para cá, a gente não tem, ó, a gente tem uma operação em cima, mas aqui observem que a gente podia considerar, na verdade aqui a gente não teria, né? Porque a gente tem um logaritmo de um lado, não tem do outro, né? Então, se a gente considerar da forma que está aqui, esse aqui não seria um modelo linear nas variáveis. Já aqui, o que é que aconteceu? A gente tem o logaritmo sendo aplicado em todas as parcelas, tá? Então, a gente poderia pensar numa mudança de variável. E aí, por exemplo, o logaritmo de y podia ser um outro y, e aqui também, ó, o logaritmo de x seria um outro x. Então, como está tudo logaritmado, a gente pode fazer essa mudança de variável e aqui passaria a ser um modelo, né, linear nas variáveis também, tá? Para cá, não. A gente não teria linearidade, tá? Por fim, a última questão seria: quais desses modelos são modelos de regressão linear? A gente tem que lembrar o que define um modelo de regressão linear. Não é a linearidade nas variáveis, mas sim a linearidade nos parâmetros. Então, a gente tinha definido inicialmente que o único que não tinha linearidade nos parâmetros era o modelo D, tá? Então, todos os outros seriam modelos de regressão linear, porque a gente garante que existe linearidade nos parâmetros, tá certo? Então, linearidade pode existir nos parâmetros e nas variáveis, porém, o que vai determinar se, de fato, o modelo que você apresenta é um modelo de regressão linear é a existência da linearidade nos parâmetros. A gente garantindo isso, a gente pode classificar como sendo um modelo de regressão linear. Ok? Perguntas? Professora, uma pergunta sobre a questão da linearidade nas variáveis. A D, né, eles eram lineares porque os dois, tanto YI como XI também tinham logaritmo, né?
seria Isso. somente com logaritmo ou poderia ser outra operação, algum outro produto? Se for na mesma operação em geral, quando você não tem um modelo linear, a operação que você vai fazer é a operação de logaritmo, porque ela garante que você consegue voltar para o modelo linear. Tá, Então, perfeito. a princípio poderia ser outro, mas a gente nunca recorre a outro tipo de operação, não. Quando a gente quer linearizar, o termo acho Aham. que seria esse, seria utilizando a aplicação, fazendo uso da aplicação do logaritmo em toda a Logaritmo, né? expressão. Isso. Aí, quando a Perfeito. gente tem a aplicação do logaritmo em toda a expressão, aí você tem possibilidade de ter a volta dessa relação linear. Ah, Tá? ok. Obrigado. Nada. Então, vamos observar agora esse outro probleminha aqui, para a gente relembrar alguns conceitos, tá? E explorar, né, algumas questões aqui. Então, observe o seguinte. A gente falou já de variáveis aleatórias no começo do curso também, tá? A gente fez uma revisão inicial com relação a variáveis aleatórias e alguns dos conceitos que a gente observava lá para variáveis aleatórias, eles acabam acontecendo também aqui na parte de regressão, quando a gente começa a estudar regressão. Então, por exemplo, o coeficiente de correlação, que a gente agora chama de R, e a gente tem lá algumas expressões para calcular. Se vocês retomarem as aulas iniciais, a gente também já falou de coeficiente de correlação mais para trás, quando a gente estava trabalhando somente em variáveis aleatórias. A gente, inclusive, usou até outra notação, a gente chamava de ρ, né? Então, algumas medidas vão e voltam, né? E a gente as utiliza de acordo com o problema que a gente tem no momento, tá? Então, nesse problema, ele pede para a gente justificar se essas afirmações são verdadeiras ou se são falsas, tá? Então, a primeira coisa que ele diz é o seguinte: já que a correlação entre duas variáveis, x e y, pode variar entre -1 e 1, então, tanto no R, né, a gente tem essa informação, quando a gente está chamando esse coeficiente de correlação de R, a gente tem, de fato, esse intervalo. Lá, quando a gente estava estudando variáveis aleatórias, e a gente chamava o coeficiente de correlação de ρ, a gente também tinha esse intervalo de variação entre -1 e 1, tá? Ele pergunta o seguinte: isso significa que a covariância entre x e y também se situa entre esses limites? Então, ele está dizendo, o coeficiente de correlação, ele está nessa faixa, e ele pergunta se a covariância também vai estar nessa faixa, tá? Então, ele está querendo tirar uma informação com relação à correlação e com relação à covariância. Ele quer que a gente observe se, de fato, existe essa associação entre correlação e covariância, tá? Então, a gente precisa retomar o que seria o conceito de cada uma dessas coisas para poder definir se isso aqui é falso ou verdadeiro, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo. Vou escrever aqui mesmo, depois eu boto mais uma página. Então, para o item A, isso aqui é falso, tá? Por quê? A gente vai observar qual é a expressão da covariância entre duas variáveis. Covariância entre x e y, ela é o valor esperado de x menos o valor esperado de x, vezes aqui um parentezinho de y menos o valor esperado de y, ou, de maneira alternativa, a covariância entre x e y é o valor esperado de x e y menos o valor esperado de x menos o valor esperado de y. Observe que, pela definição, pela expressão, principalmente aqui, ó, por essa segunda expressão aqui para covariância, eu não tenho uma limitação para o valor que a minha covariância vai assumir. Ela não é um valor que está necessariamente entre -1 e 1. Tá? Ela vai depender desse valor dessas quantidades aqui. O valor esperado de x, y
do valor esperado de x, do valor esperado de y. Tá? Então, a covariância, ela não vai estar limitada nessa faixa. Então, seu valor... Além de depender, né? Depende da unidade de medida. De x, de y. E não é... E não se encontra na faixa. Não necessariamente, né? Na faixa entre menos 1 e 1. Agora, a correlação, né, entre as duas variáveis, que é o R que mede o coeficiente de correlação, que é o R, o que ele está nessa faixa, né, entre menos 1 e 1, como ele afirmou aqui, e o que ele vai medir para a gente, tá? Ele mede essa associação entre a relação, na verdade, ele mede a relação linear entre as duas variáveis, entre x e y. Tá? O grau de associação linear entre essas duas variáveis, tá? Então, o coeficiente de correlação, de fato, o R, ele vai estar entre 1 e menos 1. Observe o seguinte também, a gente tem aqui algumas expressões para o R, né? E vejam que acontece aqui, ó, deixa eu ver se dá para a gente perceber aqui, que essa medida de R, ela vai ser uma medida numérica somente, a gente não vai ter uma unidade associada a ela, tá? Acaba se cancelando aqui as unidades, e aí o R fica um valor puro. Então, essa também seria outra diferença para o coeficiente de correlação, para o valor da covariância, tá? Vamos ver a outra informação agora. Se a correlação entre duas variáveis for zero, isso quer dizer que não há qualquer relação entre essas duas variáveis? Veja, a gente acabou de comentar que o coeficiente de correlação, ela mede essa associação linear entre as variáveis. Se ela está lá muito perto de 1, é porque existe uma correlação, né, uma relação linear e positiva entre as variáveis. Já se ela está entre menos 1, existe uma relação entre essas variáveis de maneira linear, porém negativa, decrescente, tá? E quando ela está ali perto de 0, não tem essa associação linear. Porém, eu posso afirmar que o fato de a correlação ser 0 não vai ter nenhuma relação entre essas duas variáveis? Não. Tá? Por quê? O que pode acontecer? Eu posso ter uma relação entre as variáveis que não seja linear. E aí, nesse caso, o R vai dar 0, tá? Então, aqui para o item B, deixa eu ver se tem. Para o item B, a gente pode lembrar, quando a gente mostrou lá os slides, tinha um dos gráficos que a gente tinha, uma das figuras ilustrativas, que era nesse formato aqui, tá? Quando a gente tinha uma associação y igual a x ao quadrado. Ou seja, existe uma relação entre as variáveis x e y. Essa associação é uma associação quadrática, tá? E nesse caso aqui, o meu R era igual a 0. Ou seja, tem essa característica, né? A correlação entre as duas variáveis é 0, né? Mas existe uma relação entre eles. Não é uma relação linear, tá?
Então, aqui está falso, porque ele diz, se a correlação entre duas variáveis for zero, isso quer dizer que não há qualquer relação entre as duas variáveis? Não. Eu só posso dizer que não há uma relação linear entre as variáveis, tá? Então, aqui, ó, há uma associação entre x e y, mas essa associação aqui é uma associação quadrática, né? Mas não é linear. Então, o fato do R ser igual a zero, coeficiente de correlação ser zero, indica que não há uma associação entre as variáveis de maneira linear, tá? Essa associação existe, porém ela não é linear, ok? Pergunta, gente? Não. Vamos seguir, vê só. A gente tem, vou dar só uma passada aqui geral, tá? Para retomar alguns conceitos. Dentre o material que eu coloquei lá no AVA, eu estava checando, acho que em 2 aulas somente, eu não coloquei os slides da aula, porque foi vídeo que gravei, acabei não colocando. Vocês gostariam que eu colocasse os slides também dos que eu não... É interessante, professora. Se for possível. Pronto. Acho que só foi 1 ou 2 que eu não coloquei. As últimas eu já coloquei, mas eu acho que tem... Acho que foi essa parte de correlação. Quando a gente falou a primeira vez, eu não coloquei o slide. Mas tem o vídeo, tá? Mas eu vou acrescentar o slide dela. Com relação o livro do Gujarati, eu coloquei toda a parte que é mais importante, que é o capítulo 1, 2 e 3, que é para essa parte inicial de o que é econometria, como é que funciona, o método, e a parte de regressão, tá? Tem toda nessa parte inicial. A parte anterior, que seria a parte de distribuição conjunta, uma parte mais geral de estimadores, eu usei outras referências. Se vocês quiserem, eu coloco o capítulo desse livro também, tá? São livros diferentes. O livro do Gujarati, ele tem até lá na parte dos anexos, tem também, mas é mais resumido, então acabei utilizando como referência esses outros livros, mas nessa parte desses outros livros que eu utilizei, as anotações, né, os slides, eles estão bem completinhos, então acho que já é suficiente, acho que não precisaria vocês darem uma olhada no capítulo, não, tá? Mas se quiserem, eu posso colocar lá também. Então, vou colocar hoje. Se eu não colocar, me mandem um e-mail cobrando, tá? Mas eu devo colocar. Quando a gente encerrar a aula, eu coloco os slides que estão faltando. Acho que é da aula 6, do encontro 6, se eu não me engano. Então, deixa eu voltar aqui para dar uma passada geral agora, tá? Vejam só. A gente passou ao longo dessa primeira unidade, tá? Olhou uma parte de revisão, né, de estatística básica, que vocês veem normalmente em MQ1, e conceito que tem diferente. Então, lá a gente olhou definições ligadas à estatística, ligadas à inferência, conteúdos que vocês observaram em métodos quantitativos 2 com relação a o que é uma variável aleatória, como é que funciona a variável aleatória discreta, contínua, quais são as principais tipos de distribuições. Isso tudo a gente fez uma passada geral nas aulas iniciais. Talvez de conceito novo seria essa parte de função de probabilidade conjunta, que eu não tenho certeza se vocês abordaram lá em MQ2, tá? Quando a gente está pensando em função de probabilidade conjunta, esse aí é um conceito que é importante revisar, porque probabilidade conjunta ou condicional, e condicional também, porque quando a gente vai fazer lá o estudo em variáveis aleatórias, a gente acaba usando a nomenclatura um pouquinho, variáveis aleatórias não, em regressão, a gente acaba usando um pouquinho do linguajar, tá? Principalmente de condicional. Então, a gente passou nas aulas iniciais
um tempo, né, falando sobre como a gente faz para observar medidas envolvendo variáveis discretas e contínuas também, principalmente a parte discreta. A gente olhou desde conceitos envolvendo probabilidade conjunta, distribuições marginais, distribuição condicional, observou um conceito bem importante que acaba sendo retomado em alguns momentos também quando a gente está estudando regressão, que é a questão de independência, tá? Então, qual é o conceito de independência? Quando a gente observa aqui, ao gente inserir uma dada informação, uma dada observação, isso não faz uma modificação na probabilidade, tá? Então, por exemplo, se eu tenho probabilidade de Z igual a assumir um certo valor, dado que Y assumir um certo valor, se isso me retorna sempre a probabilidade de Z, tá? Não há uma modificação, é porque essas variáveis, elas são variáveis independentes, tá? Então, o conceito de independência estatística acontece quando eu estou olhando essa função de densidade de probabilidade conjunta e ela sempre é dada pelo produto das probabilidades individuais, tá? Das densidades marginais. A gente observou o conceito de covariância entre duas variáveis. A gente pode usar essa expressão ou essa aqui, tá? Esse conceito a gente retomou no primeiro problema, no segundo problema, acho que a gente fez hoje, que é o terceiro problema, né, que a gente estava avaliando o VOF. Então, a gente tem essas duas maneiras aqui de calcular a covariância entre duas variáveis aleatórias discretas. E uma característica importante é que quando a gente tem covariância igual a zero, a gente diz que as variáveis aleatórias, elas não são correlacionadas. Se, no entanto, duas variáveis, elas são independentes, tá? Observe que a definição de variáveis independentes, né, acontece quando a gente não tem impacto, né? Ao adicionar uma informação, a gente não tem mudança nas probabilidades, tá? Então, essa probabilidade conjunta sempre é o produto das probabilidades individuais. Isso é o conceito de independência, tá? Quando a gente tem essa afirmação, né, que as duas variáveis aleatórias, elas são independentes, o que acontece é que a covariância entre elas vai dar zero. Tá? Então, se duas variáveis aleatórias são independentes, elas também são não correlacionadas, tá? A covariância dá igual a zero. Porém, a recíproca não é verdadeira. Isso é bem importante, tá? Pode acontecer de a gente ter uma covariância igual a zero, ou seja, covariância igual a zero, o que é que implica? Implica só que as variáveis são não correlacionadas. Então, pode acontecer da covariância entre duas variáveis ser zero, porém, essas duas variáveis elas não serem independentes. Ok? Então, esse conceito é um conceito importante para vocês revisarem e frisarem, tá? Então, aqui retomando, só lembre que x e y são independentes. Se a gente quiser observar, né, a probabilidade conjunta, e essa probabilidade conjunta for sempre produto das probabilidades individuais. Esse aqui não precisa. O coeficiente de correlação entre duas variáveis, ele tem essa característica de estar entre menos 1 e 1, e ele mede essa relação linear entre as duas variáveis, tá? A gente passou também no curso falando um pouco sobre estimadores, e tem aqui algumas características que são importantes para os estimadores, que a gente vai destacar, que a gente destacou na aula e a gente vai relembrar rapidamente. Quando a gente está pensando na população, a gente chama de parâmetro populacional, tá? Normalmente a gente chama esse parâmetro, né? Sem nenhum marcador. Então, por exemplo, se o parâmetro populacional for θ, a gente associa o estimador a ela, usando a mesma letrinha, né? Porém, a gente põe o chapéu, tá? Então, θ é um parâmetro populacional, θ chapéu seria meu estimador. Então, algumas
características, algumas propriedades importantes dos estimadores. Primeira, a inexistência de tendenciosidade nos estimadores. Um estimador ele é não tendencioso ou não viesado se o seu valor esperado for igual ao parâmetro populacional, né? Ou se essa diferença, né, entre o estimador e o valor do parâmetro for igual a zero. Ele vai ser viesado, então, se ele tiver tendência ou viés. Então, aqui, ó, nessas figuras, o primeiro estimador é não viesado, porque o seu valor esperado é igual ao parâmetro da população. Já o segundo, a gente tem, né, o valor esperado θ0 é diferente de θ, então ele é um estimador não viesado, tá? Então, essa característica é uma característica interessante. Aqui a gente tem um exemplo da média. Como o valor esperado da média é igual à média da população, a gente tem que a média amostral ela é um estimador não viesado, tá? Ou não tendencioso. A gente tem a característica de variância mínima, um estimador de variância mínima, quando ele tem uma variância menor, né? Em relação a um outro, tá? Então, aqui a gente tem a apresentação de 3 estimadores, né? 3 distribuições e 3 valores esperados, né, de cada um deles. Tem a observação de como é que seria, né, a distribuição, a dispersão, que é uma medida que está associada à variância. E o estimador, nesse caso aqui, o estimador θ3 é o estimador de variância mínima dentre esses 3 apresentados, tá? O conceito de eficiência, o estimador ele é dito eficiente se ele for não viesado, e dentre os estimadores não viesados, ele apresenta menor variância. Então, a gente vai comparar estimadores, né, que têm essa característica inicialmente de não ser viesado, e dentre esses que não forem viesados, aquele que apresentar menor variância é considerado estimador eficiente. Tá? E a gente tem... Isso aqui está no material da aula, tá? Que a gente apresentou também, estou só retomando. O conceito de linearidade, a propriedade de linearidade, o estimador θ-chapéu é um estimador linear de θ, quando ele é uma função linear das observações da amostra. Então, a média ela tem essa característica. E o melhor estimador linear não tendencioso, se θ é linear, é não tendencioso e tem variância mínima, ou seja, a gente agrupa todas as características que se apresentou anteriormente. E aí, quando se tem todas essas características, todas essas propriedades, a gente diz que esse estimador é o melhor estimador linear não tendencioso. Ele chama de Bloom. Tá? A gente apresentou o estimador com um erro quadrado médio mínimo, e se a gente volta a fazer essa estimação, usa esse critério, quando a gente está trabalhando com regressão, tá? Então, aqui está destacado que as principais propriedades que a gente tem inicialmente é que o estimador é não viesado, ele é eficiente, e a característica dele ser o melhor estimador não viesado. E existem outras propriedades que a gente observa quando a gente está pensando em amostras grandes, tá? Então, essas 3 características iniciais, propriedades iniciais, elas se aplicam para qualquer tamanho de amostra, inclusive para pequenas amostras, então por isso que a gente destaca inicialmente. Mas quando a gente pensa para amostras maiores, a gente tem outras características interessantes, tá? Então, entra a não tendenciosidade assintótica, a consistência e a consistência. Essas 2 características, tá? A gente apresentou também os principais métodos de estimação, métodos dos momentos dos mínimos quadrados, da máxima verossimilhança a gente não apresentou, a gente vai apresentar um pouco mais para frente. Ver que esse método dos mínimos quadrados, esse método de estimação a gente usa quando a gente está apresentando regressão linear, tá? A gente acaba indo nesse método aqui para poder estimar, né, os parâmetros. E antes de iniciar a parte de regressão, a gente deu uma passada
inicial sobre definições importantes envolvendo econometria, como é que funciona o método econométrico. Lembrando que a gente faz essa associação entre a econometria e a contabilometria, que são semelhantes, tá? O que mudou, às vezes, um pouquinho o objeto de estudo, e que ao longo do curso a gente vai estar tomando que o que a gente faz em econometria que a gente faz em contabilometria, tá? Então, todo o método que a gente observa em econometria é o método que a gente vai observar em contabilometria. E no Gujarat, ele apresenta, né, como é que ele descreve o método econométrico. Então, ele elenca algumas etapas e ele apresenta um exemplo onde ele vai passando por cada uma dessas etapas, como é que funcionaria cada uma delas. Tá? No material da aula a gente tem essa passagem. A gente apresenta também, antes de entrar na parte de regressão, a gente apresenta alguns tipos de dados que a gente pode ter contato na hora de trabalhar, né, na econometria ou na contabilometria. Então, a gente tem alguns dados que são de corte transversal, que é um conjunto de unidades de uma amostra coletados em um dado instante de tempo. Tá? Então, quando acontece isso, um dado instante de tempo, a gente tem esse conjunto de informações, a gente tem dados de corte transversal. A gente pode observar ainda dados de séries temporais, que são observações sobre uma variável ou mais variáveis ao longo do tempo. Tá? Então, diferente desse, onde a gente fixa o tempo e observa, né, as informações, aqui a gente vai observar ao longo do tempo, tá? Então, o tempo vai passando e a gente tem essa informação. Aí a gente tem ainda cortes transversais agrupados, que é o conjunto de dados que tem características de corte transversal quanto de séries temporais, agrupo das duas formas, tá? Tem essas duas características juntas. Dados em painel ou dados longitudinais consistem em uma série temporal para cada registro de corte transversal do conjunto de dados. Tá? Então, esse aqui também mistura, né, as informações dos dois tipos iniciais. E aqui, para a parte de regressão linear, a gente tem bastante material para explorar, tá? E aí, o que é importante destacar? Tá? Tem várias coisas que a gente observou nas 3 últimas aulas envolvendo regressão linear. A gente tem sempre a necessidade de observar o modelo de regressão linear inicialmente para a população e para a amostra. O ideal é que a gente trabalhasse com a população. Então, com as informações da população, a gente conseguiria montar qual é a reta de regressão que melhor se ajusta àquelas informações. O que acontece é, nem sempre a gente tem possibilidade de trabalhar com todas as informações para ter a reta de regressão da população. Então, a gente acaba trabalhando com a amostra, tá? Retas de regressão da amostra. O que acontece é, à medida que eu trocar a amostra, eu vou ter uma reta de regressão diferente, tá? Então, a gente tem que escolher de maneira a ter a melhor regressão, dado com o que a gente tem. Tá? Então, a gente acaba tendo algumas medidas que a gente vai apresentar para observar que, de fato, o que a gente está usando para a amostra já é suficiente para a gente pensar para a população, tá? Então, essa equação aqui seria a equação da função de regressão populacional, tá? E ela tem a característica de ser linear tanto nos parâmetros quanto nas variáveis. A gente tem possibilidade de observar que nem todas as observações, de fato, elas vão cair ali em cima da minha reta de regressão, ou seja, vai existir um errinho associado, né? E aí esse termo de erro a gente chama de UI, que seria o desvio, né, em relação ao que a gente observa, de fato, e a esse valor esperado. Quando a gente insere aqui inicialmente, ó, a reta de regressão, ela não tinha um termo de erro, tá? Quando a gente insere o termo de erro, a gente passa a ter essa expressão aqui, onde a gente continua tendo essa relação linear nos parâmetros e nas variáveis, só que agora a gente está levando em consideração essa parcela aqui do erro, tá?
Então, essa seria a minha função de regressão populacional. Observe que aqui, ó, como a gente está trabalhando com informações da população, não estou colocando nenhuma diferença aqui em relação ao Y, ao X, tá? Não estou destacando. Então, essas são informações, de fato, da população, tá? Quando a gente vai olhar informações da amostra, observe que a forma da gente nomear é um pouquinho diferente. Elas passam a colocar esse chapéuzinho para indicar tudo que a gente tem ali como sendo estimador. Então, a gente tem o Y chapéu, seria o estimador, né? Do valor esperado de Y dado XI, ou seria o valor estimado, seria o estimador do meu YI. Beta 1 chapéu, beta 2 chapéu seriam, respectivamente, os estimadores de beta 1 e beta 2. Na forma estocástica, a gente teria essa possibilidade aqui de colocar a expressão, né, para a minha reta de regressão amostral. A gente tem interesse, no fim, de ter a melhor reta de regressão com as informações da amostra, para se aproximar do que a gente teria se a gente tivesse a população, tá? Então, o objetivo da análise de regressão é estimar a função de regressão da população com base na função de regressão da sua amostra. E a gente vai fazer isso como? A gente vai usar algum critério. Então, a gente pode pensar, inicialmente, poderia pensar em minimizar essa distância, né, entre as duas retas. No entanto, a gente observa que essa medida não é uma medida muito boa, tá? Porque pode existir um cancelamento ali dos desvios. Então, passa a se utilizar esses desvios ao quadrado, tá? Então, o método dos mínimos quadrados ordinários, ele vai observar essa distância ao quadrado. A gente vai minimizar os erros ao quadrado. Então, aqui a gente vai... Então, a ideia é minimizar essa função. Tem os menores desvios quadráticos, tá? Os menores erros quadráticos. Essa demonstração a gente fez em sala de aula também. A gente encontra inicialmente equações que a gente chama de equações normais, resolve essas duas equações e a gente acaba encontrando quem seriam os estimadores para beta 2 e para beta 1. Tá? Então, tem essas duas expressões aqui inicialmente, a partir daquelas equações normais. A gente também apresentou outras possibilidades de como a gente calcular quem seriam os valores de beta 1 e de beta 2, tá? Na verdade, a gente põe expressões para beta 2 e para beta 1 a gente encontra na sequência de encontrar o beta 2. Observem que aqui, ó, a gente tem 3 medidas diferentes, tá? Nessa primeira expressão aqui, as informações que a gente tem para beta 2, a gente está usando as informações que a gente coleta das observações. Tá? Então, aqui o x, y, y são valores que foram observados. No entanto, se a gente tomar essas informações, a diferença, né, dessas informações em relação aos valores médios, de x e de y, respectivamente, a gente tem possibilidade de encontrar o beta 2 chapéu através de outras medidas, tá? Então, essa terceira aqui expressão, essa segunda, né, seria pensar, né, o beta 2 como sendo somatório do produto, né, de xi menos x barra, yi menos y barra, tá? E aqui as diferenças quadráticas. Ou seja, essas parcelas, né, do valor observado menos o valor médio, eu mudo a nomenclatura, chamo esse xizinho pequeno aqui. Xi pequeno, yi pequeno seria o valor observado menos a média. O valor observado menos a média. Então, isso me dá a possibilidade de encontrar beta 2 através de outras expressões. Beta 1 também, tem outras expressões aqui. Aqui a gente tem mais expressões ainda para beta 2. E aí, Alessandra, qual dessas expressões é a melhor para calcular beta 2 e para calcular beta 1? Depende das informações que forem dadas para vocês, tá? Vejam no problema que a gente fez inicialmente, no começo da aula, onde a gente tinha as informações sobre somatório de xi e somatório de yi. Então, os x e y eram grandes, eram os valores observados. Então, provavelmente, a gente poderia utilizar essa expressão aqui, ó. Porque todas essas informações estavam sendo dadas no problema.
tá? Então, não iria, por exemplo, partir para essa informação aqui, porque eu não tenho xi pequeno e y pequeno, tá? Eu tinha esses valores observados, tá? Então, somatório, né, de valores observados. Então, eu iria escolher aquelas expressões. Então, eu vou escolher qual expressão utilizar para calcular o beta 2 inicialmente, de acordo com as informações que eu tenho, com as informações que forem fornecidas. Ah, Alessandra, eu tenho todas as informações, tenho lá a tabela onde eu tenho possibilidade de calcular todas elas. Fica a seu critério, você escolhe, tá? A gente destacou na aula também algumas propriedades envolvendo estimadores, que a gente encontra através do método dos mínimos quadrados ordinários, tá? Então, dê uma olhada em todas as propriedades que estão lá. A gente tem também a apresentação de algumas premissas para um modelo, né, envolvendo o método dos mínimos quadrados ordinários também. São 10 premissas. Definição, né, de premissas envolvendo a questão da variância dos erros, tá? Então, a gente observa, por exemplo, a homocedaticidade, a gente tem uma mesma variância para todos os termos de erro. A gente não tem autocorrelação entre os termos de erro. E aqui, essa figura aqui é interessante porque ele retoma esse conceito, né, de covariância entre duas informações, e aí ele mostra graficamente como é que funcionaria essa relação entre. E para terminar, a gente tinha também a possibilidade de ter um norte, né, se de fato as estimativas que a gente estava fazendo eram estimativas boas, tá? Então, inicialmente, a gente tem uma medida de precisão das estimativas, né, que a gente encontra utilizando os mínimos quadrados ordinários. Então, a gente tem possibilidade de calcular o erro padrão ou a variância, né, de beta 2 e de beta 1, né, que tem as expressões para a variância, e o valor esperado, o erro padrão seria a raiz quadrada, né, dessas medidas aqui, tá? Então, o erro padrão de beta 2 seria raiz quadrada dessa informação aqui, e o erro padrão de beta 1 seria a raiz quadrada desse valor aqui. Tá? A gente tem também possibilidade de encontrar quem seria um estimador para essa variância da população. A gente não tem informação, de fato, muitas vezes, de quanto ela vale. Então, a gente tem que usar um estimador para ela, tá? E, nesse caso, o estimador para sigma quadrado, ela depende, né, do somatório dos erros, né, dividido por n menos 2, que seria a quantidade de graus de liberdade que a gente tem. A gente apresentou... ficou faltando colocar aqui no slide. Mas ainda a gente teria... Deixa eu só colocar aqui, então... medidas de qualidade de ajustamento. Seria a medida do R2. A gente teria associado ao R2, teria o coeficiente de correlação. Deixa eu ver se está aberto aqui o slide da aula. Que foi a aula do encontro 10. Aqui.
seria o coeficiente de determinação. Para a gente retomar, tá? A gente chamou de fato o R2 como sendo uma medida da qualidade do ajustamento. A medida de erro, né, a gente já apresentou como sendo a variância do beta 1 chapéu e do beta 2 chapéu. Vou colocar aqui. Vou só destacar. Que a gente também observou o coeficiente de correlação, tá? O coeficiente de correlação como sendo essa medida aqui. Não vai me dizer como é que funciona a qualidade do ajustamento, mas ela me dá uma informação com relação à associação linear entre as variáveis, tá? Então, essa parte a gente observou na aula referente ainda a os modelos de regressão. A gente apresentou algumas medidas com relação a somas de erros, tá? Referente a cada uma dessas partes. A gente destacou que essa medida do R2, ela está entre 0 e 1, e ela vai medir a proporção ou percentual, né, de quanto a gente consegue explicar Y a partir do modelo de regressão, tá? A gente tem diversas formas de calcular o valor do R2. Na aula passada, que a gente tratou sobre esse assunto, a gente observou diversas medidas, diversas formas de a gente calcular essa informação. E a gente apresentou também que o coeficiente de correlação ela é uma medida associada a esse coeficiente de determinação, porém ela vai trazer uma informação sobre essa questão da associação linear entre as variáveis, tá? E aqui a gente destacou que ela é uma medida entre menos 1 e 1. Aqui, esse exemplo que a gente até comentou no exercício que a gente fez hoje, informando como é que funcionaria essas medidas, né, do valor de R. E se R é positivo, tá? A gente tem uma associação linear. Nesse caso aqui, se for exatamente igual a 1, a gente tem uma relação perfeita de associação linear. Já que nesse C a gente teria uma informação de R pertinho ali de 1 positivo, então isso dá uma associação linear também, mas não perfeita. Na figura B e D, a gente teria uma associação negativa. Aqui, exatamente, né? Perfeita associação. Aqui, a gente percebe que é uma associação negativa, porém não perfeita. E existem associações que não lembram tanto uma associação linear. Então, por exemplo, aqui, a gente vê que tem possibilidade de ter essa associação dita linear, porém, observe que os dados estão bem dispersos. Então, a gente não poderia dizer exatamente uma relação linear aqui, mas que lembra um pouco, tá? O que vai acontecer nesse caso aqui? É que o valor do R ele vai ser positivo, porém, ele vai ser um valor mais perto de zero. Mesma coisa para cá. Eu observo que tem uma tendência de decrescimento aqui, né? Na medida que eu aumento o valor do X, porém, o valor dessa associação linear, ele é pequeno, então o R seria negativo, porém, bem perto de zero. Já que a gente não tem associação, não tem possibilidade nenhuma, nem aqui. E nesse aqui foi o gráfico que a gente chamou a atenção para o exercício, né? A gente tem uma associação entre as variáveis x e y quadrática, porém, o R seria zero, por quê? Porque o R mede a associação linear. Tá? Até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida? Então, a gente caminharia nesse tudo, tá? A gente observou algumas medidas, como a gente faria para calcular o valor do R, tem mais de uma expressão em que a gente poderia estar calculando o R também, assim como aconteceu para os outros, tá? E a gente apresentou um problema na aula passada. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu parar minha apresentação aqui. Aí, vejam, ali foi um compilado, assim, bem geralzão. O ideal é que vocês observem o material, né, que a gente trabalhou nas aulas, tá? Essa passada que eu dei aqui
é uma passada mais geral. Tá aqui só alguns pontos importantes, tá? Mas tem mais material que a gente apresentou ao longo dessa unidade. Tem alguns exercícios resolvidos, tá? Então, observem, tá? O material que a gente colocou lá. E se tiverem dúvida com relação a essa parte, coloquem lá no fórum, né? Da aula, ou da aula de hoje, ou da aula referente ao conteúdo que você tem dúvida. É importante que, se vocês tiverem dúvida, coloquem lá no fórum, para que a gente possa ajudar da melhor forma possível. Pode colocar, pode mandar um e-mail também, se sentir mais confortável. Pode mandar um e-mail também, que a gente tenta tirar a dúvida por e-mail também. Mas o ideal é que seja lá feito no próprio ambiente do AVA, tá? No fórum, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de um outro colega também. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta, gente? Sobre o assunto, não, professora. A única dúvida que eu tenho é a questão... toda essa unidade vai ser abordada nessa prova, né? Isso. Primeira. Perfeito. A gente até fez ela um pouquinho menorzinho do que inicialmente a gente tinha proposto, né? Achei melhor a gente parar em regressão linear, não colocar regressão múltipla agora, para não ficar muito conteúdo. Então, a gente parou em regressão linear. Tem até um finalzinho do capítulo do Gujarati que eu não mencionei, que eu vou deixar para mencionar na próxima unidade mesmo, mas vamos ficar por aqui. Até onde a gente viu na aula passada, né? Uhum. Seria fechando mais ou menos o capítulo 3 do Gujarati, que é onde ele encerra as discussões de linear. O capítulo seguinte ele já vai para a regressão. Não, acho que ele ainda volta a algumas questões do regressão linear, mas a gente vai deixar para abordar o capítulo 4 na próxima unidade. Então, seria dessa parte de regressão, seria o Gujarati, capítulo 2 e 3. O capítulo 1 do Gujarati é a parte introdutória de modelo, de o que é econometria, tá? Ele faz mais uma passagem geral. E os outros conteúdos são conteúdos ligados mais à parte finalzinha, né, de estatística, que vocês viram no semestre anterior. Tá? Tirando essa parte de estimador. O estimador vem meio misturado, né, na parte de regressão também, mas estimador a gente viu também lá em MQ2, e aí eu achei melhor a gente primeiro falar um pouquinho de estimador, para depois, quando a gente introduzisse a parte de regressão, a gente já ter algumas características importantes de estimadores, tá? Não, certo, professora, obrigado. Por nada. Era a única dúvida. Tá, joia. Gente, então deem uma revisada no conteúdo, certo? Na avaliação, então, é possível que a gente coloque, por exemplo, alguns conceitos para vocês observarem, para analisarem alguns conceitos, tá? Então, é bom dar uma revisada realmente nos conceitos que a gente apresentou, né? Porque o tempo da avaliação ele não é um tempo muito longo também, então não dá para a gente explorar muita coisa que demande muito tempo, tá? Então, tem que ser algo que vocês consigam fazer dentro do prazo da avaliação, tá? Então, revisem alguns conceitos importantes para essa atividade avaliativa. Já é? Vamos ficar por aqui hoje, então. Já até passou um pouquinho, tinha a intenção de fechar em Professora, nesse semestre, a prova vai ser múltipla escolha ou vai precisar fazer download de algo? Se o que? Se vai ser múltipla escolha ou... Ou vai precisar fazer download de algo? Tinha questões que a gente precisava fazer. Eu ainda não fechei a avaliação toda, então eu devo mesclar as duas possibilidades, tá? Mas eu ainda não bati o martelo, de fato, como eu vou fazer, não. Se for para fazer o upload, né, de algum arquivo, não vão ser em todas as questões, não. Deve ter uma parte que vai ser múltipla escolha, deve ter uma parte que vai fazer o upload. Eu vou verificar ainda como é que está o AVA, porque o semestre passado eu não coloquei nenhuma atividade avaliativa no AVA. Que deu muito erro para fazer esse upload na última. Estava dando erro na última. O pessoal comentou. Aí, como o semestre passado não estava com disciplina no EAD, estava só no presencial, mas usava o AVA como apoio,
os alunos reclamaram algumas coisas, assim, aí eu tô meio reticente ainda de usar. Aí eu vou conversar com alguns professores para ver como é que tá o sistema agora, esse semestre, se já foram corrigidos alguns bugs, para poder definir como vou colocar, tá? Mas estejam preparados. Se houver necessidade, eu vou pedir para vocês fazerem o upload da folha de cálculo. Tá ok. Tá joia? Tá bom, gente. Vamos ficar por aqui. Obrigada pela presença. E se tiverem alguma dúvida, coloquem lá no fórum. Tá joia? Tá já, professora. Obrigado. Ótima noite e ótima semana, professora. Tchau, tchau. Obrigada para vocês também. Boa Tchau, noite, tchau. pessoal. Boa noite. Tchau, tchau, gente.